Olá, boa noite a todos. Só falta aqui o Pedro juntar-se. O Pedro já está aqui. Estão a ouvir? Sim. Ok. Olá, Carlos. Olá, Lourenço. O Pedro também já está aqui, por isso vai já também entrar. Pedro, tens que aceitar aí. Já está. Nuno, ainda estão pessoas a entrar, mas se calhar vamos dar início, não é? Se calhar é preferível começar já. Sim, pelo menos começar com as apresentações enquanto... Sim, enquanto estão pessoas a entrar ainda. Por isso, vamos começando, se calhar. Está bem? Ok. Pronto, então vamos dar início então a mais este webinar sobre tecarterapia. Mais uma vez, obrigado a todos pela vossa participação. Obrigado também aqui ao Carlos Banza, o nosso moderador para hoje. Obrigado ao nosso amigo Lourenço Luzvardi e ao Pedro Pinho pela vossa colaboração, pelo vosso contributo aqui com a vossa experiência e a vossa prática na reabilitação com a aplicação da tecarterapia. Eu vou passar a palavra ao Banza. Penso que o Banza já foi informado aqui desta alteração de última hora, mas já agora só queria aqui destacar, pronto, vamos ter aqui uma alteração, um imprevisto para hoje, motivado aqui pela ausência do fisioterapeuta do Pedro Cunha. Portanto, estava previsto o Pedro Cunha também vir hoje falar um pouco sobre a aplicação do Tecar na faixa, mas houve aqui um imprevisto com o filho, teve um problema de saúde, teve que ir ao hospital e, portanto, desde já desejar aqui as melhores rápidas para o filho do Pedro. E, portanto, vai calhar aqui ao Lourenço falar sobre mais um tema, mas pronto, vou deixar isso aqui com o Carlos Banza para fazer a apresentação aqui então dos nossos palestrantes e dar início aqui à sessão, ok? Olá, muito boa noite a todos e obrigado pela presença. Hoje vamos falar aqui de um tema que teria aqui pano para mangas, não é? A reabilitação desportiva e a forma, e mais uma das formas que temos de auxiliar e poder reabilitar determinado tipo de condições. Era muito interessante, de facto, o que o Pedro teria com a questão da reabilitação com a faixa, mas eu acho que é igualmente também interessante falarmos aqui um bocadinho também da pubalgia. Acho que não ficamos a perder com a troca do tema, porque é também algo que é muito premente e acontece com alguma regularidade na nossa prática clínica e quem está muito intimamente ligado ao desporto. O objetivo é fazermos aqui uma abordagem e uma troca de ideias e falar um bocadinho aqui sobre o papel deste equipamento e desta técnica, eu gosto mais de lhe chamar técnica, na intervenção da reabilitação destas condições. Vamos começar com um método térmico para acelerar a reabilitação de um entorse do tornozelo por trauma, com o fisioterapeuta e meu amigo Lourenço Luzvardi, a quem eu prezo imenso e gosto bastante, não descurando, Pedro. E depois passamos para algo também muito comum, que é a reabilitação do LCA, do cruzado anterior, algo que quem trabalha a nível desportivo acaba por quase todos os anos, infelizmente, pelo menos, encontrar um caso destes. E isso
fica aqui a cargo do Pedro Pinho, a quem eu desde já dou também as boas-vindas. Então terminamos depois com a intervenção outra vez do Lourenço na condição da pubalgia. A ideia é eles passarem um bocadinho aqui a ideia que eles têm e o princípio que usam neste tipo de reabilitação, e depois irmos fazendo aqui algumas questões e irmos falando aqui um bocadinho, porque nada é estanque, como vocês sabem, então acho que o que faz sentido é depois irmos trocando aqui algumas ideias para todos no final deste webinar ficarmos um bocadinho mais ricos no que toca à evolução e à reabilitação destas condições. Portanto, sem perder mais tempo, passo aqui a palavra ao Lourenço para começar a falar então do trauma iversivo do tornozelo. Okay? Deixa-me só acrescentar aqui uma coisa mais uma vez, mas estamos obviamente disponíveis para responder às vossas questões. Não se esqueçam que na parte de baixo tem um chat para colocar as questões questions and answers, portanto Q&A. Portanto, podem escrever aí as vossas questões e depois o Banza, enquanto moderador, vai obviamente, ou no final da apresentação de cada um, ou se for pertinente interromper, vai depois obviamente abordar essas questões que vocês vão colocando para nós tentarmos, ou para os nossos palestrantes tentarem responder da melhor forma. Ok? Lourenço, passo-te a palavra. Perfeito, muito obrigado e obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui e falar sobre a tecarterapia e falar sobre estes tratamentos e esta tecnologia que pode ajudar não só os fisioterapeutas, mas também os nossos atletas e pacientes. Pronto, primeira coisa, peço desculpa um bocadinho para o meu português, claro, sou italiano, como vocês podem perceber, e é já um bocadinho de mais tempo que eu estou a viver em Itália agora, esse meu português não é assim, pronto, como era na altura. Então, vamos aqui a falar um bocadinho sobre o tornozelos, sobre o trauma de tornozelos, o meio térmico, sobre o tratamento numa fase aguda de um traumatismo, como pode ser no tornozelo. E este é um meio típico na tecarterapia, é uma capacidade que a tecarterapia tem de ser utilizados em traumas agudos e especialmente em fases de inflamação aguda, onde nós não queremos gerar calor. Antes de começar a falar um bocadinho mais sobre aqui a tecarterapia, queria deixar aqui rapidamente uma epidemiologia. Vocês sabem, pronto, como quase todos trabalham muitos com desportistas, com atletas, 16% da lesão desportiva são na zona de tornozelos, 50% destas lesões acontecem durante a prática desportiva e 84% é praticamente de trauma de torção. 58 no lado direito, 40 do lado esquerdo, mas os dados que para mim são um bocadinho mais importantes é que os 73% dos atletas com uma torção no tornozelo têm uma recidiva no mesmo lado, na mesma temporada. Ou seja, dentro de um ano da primeira lesão, eles provavelmente vão ter uma recidiva. Não só isto, mas os 59% dos atletas com lesões no tornozelos têm sintomas residuais. E claramente estes sintomas levaram a um desempenho no desporto prejudicado, ou seja, a capacidade deles de voltar a treinar e jogar como antes da lesão fica prejudicado. Ou seja, não é só uma das maiores lesões que nós temos no desporto e das mais comuns, mas é também uma das mais prejudicada. Porquê? Se nós temos quase 60% dos nossos atletas que não conseguem voltar a treinar e jogar como antes, isso para o clube e para o atleta mesmo agora falta-me aqui a palavra, mas pronto, Exato. O processo normal de reabilitação, qual é? O processo normal que nós todos utilizamos é praticamente, numa primeira fase, o price ou o police, não é? Depende dos nossos gostos, depende um bocadinho do que é que nós queremos implementar, mas as primeiras duas e as maiores e as mais utilizadas são o price ou o police. Sabem que é o protection, o rest, ice, compression and elevation, e o police, o que é que adicionas mais do price é o optimal loading, que sempre mais faz falta e sempre mais é necessário implementar numa reabilitação, especialmente num traumatismo assim como no traumatismo de tornozelos.
esta técnica claramente podem ser implementada, ou seja, nós com a tecarterapia não vamos a criar algo de diferente ou vamos a criar um processo diferente numa nossa reabilitação, vamos simplesmente implementar uma tecnologia e umas técnicas, como é a tecarterapia, que provavelmente não estamos a utilizar. Porquê? Nós sabemos que a tecarterapia é praticamente um calor endógeno, que é um calor estimulado para nós, de dentro para fora, e é um tratamento com um aumento de temperatura, com um incremento de temperatura. E este incremento de temperatura, claramente, nós não queremos numas primeiras 48, 72 horas. Porquê? Estamos num processo inflamatório. E este processo inflamatório nós não queremos tocar, queremos deixar assim, não é? Não é nós como fisioterapeutas e até os médicos, é sempre melhor nestas primeiras 48 horas não fazer algo para bloquear este processo inflamatório, como pode ser medicação, como pode ser diferentes técnicas que podem bloquear este processo inflamatório. Porquê? É essencial. É essencial para a reabilitação do atleta, para a regeneração de tecido, é uma coisa que nós precisamos para recuperar. A tecarterapia térmica consegues implementar algo sem tocar o nosso processo inflamatório normal. Ou seja, nós vamos a simplesmente ter uma passagem de corrente profunda, não é como utilizar uma TENS ou um eletroestimulador, é uma corrente mais profunda, é uma corrente diferente, é uma corrente eletromagnética, e esta corrente o que é que faz? Vai estimular o nosso sistema linfático para reduzir aquele hematoma, para reduzir aquele inchaço, que é comum depois de um trauma no tornozelos. Vamos ativar a nossa circulação, claramente, vamos a ter um aporte de oxigênio e um aporte de proteínas e nutrientes numa zona lesionadas. E o mais importante para mim é a diminuição da dor, é a capacidade que nós temos com a tecarterapia térmica de criar algo sedativo, ou seja, diminuição da dor, para depois implementar técnicas manuais, como pode ser mobilização, como pode ser um entreino isométrico, excêntrico, de cargas diferentes, com elásticos ou manuais, um bocadinho mais rápido na reabilitação, um bocadinho mais cedo dentro de um processo que normalmente leva até 3 semanas para voltar a treinar ou para voltar a jogar. Isso é, para mim, o fator mais importante, é a capacidade que nós temos com a tecarterapia térmica de velocizar um bocadinho o processo de retorno ao jogo, de retorno ao desporto, sem falhar nossas etapas. Nós temos etapas, nós temos que claramente ir seguindo as nossas etapas, mas com o processo atérmico que temos capacidade de drenar mais rápido, temos a capacidade de diminuir a dor mais rapidamente, temos a capacidade depois de criar uma carga ideal mais rápida, uma mobilização melhor nas primeiras fases. E até aqui eu tive bastantes feedback dos meus atletas, quando estava a trabalhar em Portugal, trabalhava bastante com os jogadores do hockey em patins, estava a trabalhar na primeira divisão, com o Passo de Arco, e tivemos infelizmente tivemos bastantes traumatismo no tornozelos. Mesmo que eles jogam com os patins bem apertados, o traumatismo no tornozelos é comum. E com a implementação da tecarterapia eu estava a ver que o nosso processo normal de reabilitação era mais rápido. Nós tivemos a capacidade de voltar a calçar patins a 2 semanas mais ou menos da lesão. Claramente sem forçar, sem criar um prejuízo depois, mas tivemos a capacidade de acelerar um bocadinho a nossa reabilitação, sem dor, sem um inchaço que vai mantendo-se, porque no tornozelo, infelizmente, o inchaço é o mais chato, passando a palavra, para retirar, porque temos uma zona aqui atrás do nosso tendão de Aquiles, que é uma zona bastante difícil para retirar um inchaço, temos que fazer bastantes técnicas manuais ou bastantes terapias, e com a tecar isso tudo ia ser muito mais rápido, ia ser muito mais fácil, e ia ser também um tratamento sem criar dor para os nossos atletas e com aquele feedback positivo deles, porque é um tratamento pain-free, como se pode dizer, pain-free, é um tratamento muito, muito suave e eles acabamos um tratamento com gosto, não é? Eles acabam um tratamento e achavam que tiveram feito o trabalho deles e ao mesmo tempo não criar aquela dor
que pode acontecer no dia seguinte e no dia seguinte. Aqui, para explicar um bocadinho as várias janelas terapêuticas que nós temos com a tetraterapia, as várias capacidades que nós temos de trabalhar com a temperatura, que é essencial quando nós trabalhamos com a tetraterapia, porque em base a isto também nós podemos perceber se estamos a trabalhar em meiotérmicos, moderados ou efeitos térmicos grandes. Isso, numa primeira fase, num traumatismo de tornozelos, nós não podemos trabalhar com uma temperatura muito alta, como está a dizer, não podemos criar não podemos ir tocar o nosso processo inflamatório, não podemos aumentar muito a temperatura. Então vamos a trabalhar dentro de uma temperatura que é o 30 e 35 graus. Uma temperatura sem efeitos, claramente, de produção de calor, porque a nossa temperatura corpórea é mais alta desta. Temos um efeito algo sedativo, bioestimulante, especialmente no sistema linfático, especialmente numa circulação sanguínea, e pode e tem que ser utilizadas numa fase aguda, com efeitos positivos. Só que eu percebo que muitos têm o medo de utilizar uma tetraterapia numa fase aguda, mesmo para não criar, porque tem medo de criar calor, tem medo de ir afetar o nosso processo inflamatório. Mas com o meiotérmico, que é mesmo um programa específico no dispositivo, nós não vamos a ter esta problemática, não vamos a ter a capacidade de gerar calor. O utente, o atleta, não vai sentir nada, vai sentir uma ligeira passagem de corrente, mas o programa está mesmo bloqueado, ou seja, nós, mesmo que vamos a 100% da potência do equipamento, não vamos gerar calor, ok? É feito para esta tipologia de tratamento, esta tipologia de casos, patologias. Depois, claramente, numa fase seguinte, passados a 72 horas, podemos já começar com um efeito térmico, um efeito moderado, de entre 35 a 38 graus, que são mais ou menos a temperatura corpórea, onde nós vamos a ter uma oxigenação, vamos a ter uma vascularização, ainda mais uma drenagem e uma regeneração mesmo do tecido. Ou seja, é aí que nós vamos a começar o nosso processo de regeneração tecidual. E depois, claramente, uma fase um bocadinho mais avançada de uma reabilitação, ou até passados algum tempo do retorno do desporto, podemos começar a trabalhar com um efeito térmico maior, bastante maior, de entre 38 e 42 graus, onde vamos principalmente a ter um efeito relaxante muscular, vamos a ter uma diminuição das tensões musculares, das contraturas, da rigidez, que pode acontecer depois de voltar a treinar, depois de uma lesão. Mas nós, quando voltamos a treinar, temos sempre, os nossos músculos têm que voltar a ter hábito, voltar a ter o hábito de treinamento, da carga, e podem criar e gerar umas contraturas, uma rigidez, e aí nós vamos um bocadinho mais à frente a trabalhar com uma temperatura mais alta. Aqui, vamos a ver um bocadinho mais a nível científico o que é que nós temos sobre a tetraterapia, a capacidade que a tetraterapia tem em várias casísticas, mas aqui é praticamente a capacidade que o nosso corpo tem de absorver e receber corrente. Nós temos na tetraterapia dois métodos de elétrodos. Temos o capacitivo e o resistivo. O capacitivo, claramente, é para um tratamento um bocadinho mais superficial, para um tratamento de tecido mole, como pode ser músculos. E o resistivo é um tratamento um bocadinho mais profundo, em tecido denso, como pode ser ossos, ligamentos, tendões, cartilagem, faixa, todo aquele tecidos que é pouco vascularizado, não tem muita água, não tem muita capacidade de passagem da corrente, e especialmente não tem capacidade de criar um processo inflamatório, criar uma inflamação. Aqui nós vemos que na fase capacitiva, os nossos amperes, que é a intensidade, que é a potência que nós vamos a passar com o equipamento, chega a mais ou menos em 0,5, 0,6 amperes. Em resistivos, nós vamos muito mais acima, nós vamos a gerar uma potência muito maior. Vamos a conseguir chegar a uma profundidade maior e vamos a chegar a uma potência pares a 100, 150 watts. A mesma coisa, isto é muito dependente da nossa impedência, da nossa capacidade do nosso corpo de absorver corrente e conduzir esta corrente numa capacitiva, como nós vamos a trabalhar principalmente em tecido mole, altamente vascularizados, a nossa capacidade é muito mais alta, ou seja, nós temos uma impedância muito maior, porque aquele tecido é bom condutor de corrente.
Numa fase resistivas, nós temos uma capacidade mais baixa, porque o osso, os tendões, como estão poucos vascularizados, a capacidade que eles têm de conduzir esta corrente é baixa, e então a nossa impedância também é bastante baixa. E no último, temos o energy, que é em kilojoule ou em joule, depende, é mesmo, e é a capacidade é a energia que nós precisamos para aumentar a temperatura corpórea, ou seja, para o nosso corpo estimular e aumentar a nossa temperatura corpórea. E vamos a ver como no capacitivo a capacidade geração desta energia de calor é muito menor do kilojoule, do resistivo. Nós conseguimos aumentar bastante a nossa temperatura com o resistivo. Isso tudo, claramente, é diferente quando nós utilizamos o meio térmico. Quando nós utilizamos o meio térmico, principalmente estamos a trabalhar em uma promoção de vascularização profunda, ok? Estamos a trabalhar em uma passagem de corrente, estamos a trabalhar em uma ativação do nosso sistema linfático para drenar isto. O que estávamos a ver antes de capacidade que nós temos de gerar calor, o energy em kilojoule, numa fase atérmica é quase nada, ou nada, porque não temos calor, não temos geração de calor endógeno. O nosso corpo não vai gerar nenhuma tipologia de calor. E também, o outro aspecto muito importante numa reabilitação, especialmente numa fase de traumatismo como no tornozelo, é a redução da dor, que é fundamental para os nossos atletas voltar a ter carga no membro, voltar a mobilizar um bocadinho e voltar a ter uma vida normal para voltar depois a treinar. E com a tecarterapia, especialmente numa fase, na implementação da tecarterapia em fases agudas, temos aqui um artigo que fala muito bem sobre isto, temos a capacidade de reduzir a dor crónica, ou seja, aquela dor que estava a falar antes, aquela capacidade, dos atletas de voltar, dos 59% dos atletas de voltar com sintomas residuais, temos a capacidade de abaixar esta dor crónica de 50%, de 3 a 6 meses após a lesão. Ou seja, dentro de uma temporada, onde normalmente nós temos 60% dos nossos atletas com uma lesão no tornozelo que tem uma recidiva e tem um desempenho prejudicado, com o utilizo da tecarterapia em fases agudas, nas primeiras 72 horas, esse valor baixa de 50%. E esse é um valor bastante grande, é um número bastante importante, especialmente numa equipa que provavelmente podes ter, dentro de uma temporada, 4, 5, 6 lesões no tornozelos. Falo de uma equipa de futebol com um plantel de 26 a 27 atletas. Ou seja, isto vai diminuir as recidivas e vai especialmente a melhorar o desempenho dos nossos atletas com uma lesão no tornozelos dentro da época, dentro da temporada. E aqui claramente vamos a ver como esta capacidade de baixa energia erogada, ou seja, de não gerar calor, vai a criar na mesma uma estimulação das nossas células, mesmo com uma frequência alta, mas uma menor energia erogada, ou seja, meio atérmico, nós conseguimos na mesma estimular as nossas células e criar um processo de regeneração. Conseguimos na mesma começar um processo de reabilitação e regeneração numa primeira fase, que normalmente não existe. Ou seja, se nós vamos fazer somente o nosso price, o nosso police, não vamos a ter nenhuma regeneração, não vamos a estimular nenhum processo regenerativo. E esse é um bocadinho o conceito de como eu e nós implementamos um bocadinho a tecarterapia dentro de um trauma de tornozelos. Aqui é a aplicação, não é? O prazer de depois utilizar a tecarterapia no tornozelo. Temos várias técnicas, não é? Temos várias capacidades de utilizar os nossos elétrodos, utilizar os nossos manípulos. Isso depende tudo da técnica que nós temos, da capacidade que nós temos de trabalhar com vários manípulos na nossa classe, até eu tenho aqui. E estes aqui, claramente, é uma coisa que nós temos que ganhar com a experiência. Eu gosto bastante de utilizar dois. Um, que é o nosso, em vez de utilizar uma placa de retorno
que temos comumente numa teca, gosto de utilizar um elétrodo de retorno e depois um elétrodo ativo. Isso porque depois eu com as duas mãos consigo trabalhar numa zonas, como é no tornozelos, que é bastante complicada e bastante complexa, porque temos os malelos, temos toda a parte osso que estão muito à vista, e com a tecoterapia podem criar aquelas pequenas dificuldade em utilizar os elétrodos. Claramente elétrodos com uma cabeça pequena, as mais pequenas, assim conseguimos mesmo trabalhar à volta dos malelos, e com os dois elétrodos eu vou conseguir trabalhar com as duas mãos nas mesmas zonas, vou conseguir trabalhar e ir fechar o meu campo, fechar o meu circuito, de forma como eu vou trabalhar um bocadinho mais nos malelos, vou trabalhar um bocadinho mais a nível do tendão, e vou sempre trabalhar com os dois elétrodos. Isso claramente pode ser também implementado simplesmente só com um elétrodo, ok? Eu vou utilizar um manípulo, e vou utilizar uma placa de retorno, que eu vou colocar, pode ser colocada num gêmeos, pode ser colocadas nos isquios, depende da posição que nós vamos, e aí vou utilizar uma mão livre, não é? Vou utilizar a minha mão livre, e a outra vou começar a trabalhar. Vou começar a trabalhar com a tecoterapia naquelas zonas lesionadas, onde vou querer regenerar o tecido. E depois, numa fase um bocadinho mais avançada, podemos sempre começar a utilizar o hands-free. O hands-free não é um meio térmico, ok? Ou seja, não vamos solamente a passar o corrente, vamos a estimular também um processo de calor, vamos a estimular um incremento de temperatura, mas ao mesmo tempo podemos utilizá-los para implementar exercícios, para implementar mobilização, para implementar todo o trabalho que nós queremos implementar numa segunda fase da reabilitação. Tudo isto com as nossas mãos livres. E as mãos livres dão a capacidade a nós de trabalhar ainda melhor aquele tecido, trabalhar ainda melhor a mobilização, criar uma resistência a movimentos extra-rotatórios, criar uma resistência isométrica, excêntrica, todo trabalho de força, que no final é o trabalho que nós precisamos para depois o nosso atleta conseguir voltar a treinar. Isso é um bocadinho o meu input sobre os tratamentos no tornozelos, como eu gosto de trabalhar com tornozelos. Tive bastantes casos no hockey e eu utilizei todas as técnicas que eu expliquei agora, o meio térmico, o hands-free, porque isto é fundamental para nós terapeutas implementar estas técnicas se sabemos que temos uma melhoria nos nossos atletas, não é, Carlos? E ele também ajudou-me bastante na primeira fase dos atletas de hockey, sobre também a tecoterapia. Olha, eu já agora aproveitava, não tenho aqui ainda nenhuma pergunta, mas faço uma pergunta aqui, voltando aqui um bocadinho atrás, vou-te só colocar aqui uma questão que às vezes nós as fazemos com alguma frequência. É, tu, quando falas numa fase aguda do trauma ou do entorse, tu, por norma, no teu trabalho, associas a TECAR, mesmo a térmica, como tu muito bem explicaste, associa-la com a crioterapia? Achas que no teu caso faz sentido? Sim. Eu gosto de utilizar também a crioterapia. Eu também gosto de utilizar bastante o polis, não é? Eu também tenho o ice no fim, o ice e a derivação. E este não vem, ou seja, vou implementar o polis, ao mesmo tempo vou utilizar a minha técnica, porque vou ter mais capacidade de aliviar a dor, mais capacidade de treinar naquela zona. Mesmo com a técnica, eu vou trabalhar um pouquinho mais profundo, não é? Vou estimular as minhas células, vou estimular todo o meu processo de regeneração, e com a crioterapia também vou conseguir depois fechar aquilo um bocadinho melhor, para depois os benefícios manter mais tempo. E depois, claramente, quando nós retirarmos toda a parte da quimioterapia, temos também um incremento de vasodilatação, que é um incremento de circulação, e tudo o que é que eu estimulo com a quimioterapia vou ter ainda mais. Ok. Sim, eu acho que de todo faz sentido fazer quase como um contraste, porque tu nos primeiros momentos o que tu queres é fazer um controle tanto da dor como do edema. E de facto é algo que funciona de uma forma muito eficaz quando consegues combinar estas duas técnicas. Isso aí é perfeito. Tenho só aqui uma pergunta
da Rita Águas, eu acho que é isto que ela está a querer perguntar, ela pergunta com as duas cabeças como as devemos ligar. Eu acho que ela está a perguntar para saber se podes trabalhar com as duas ao mesmo tempo, penso, porque normalmente Assim, trabalho exato. Nós podemos trabalhar com as duas ao mesmo tempo, mas não é com as duas resistiva e capacitiva. Isto claro. é bom de perceber. Eu não estou a trabalhar com uma modalidade capacitiva e resistiva ao mesmo tempo. Isto porque eu vou sempre ter um retorno. Nós temos na Globos, na terapia Globos, temos uma cabeça específica que é uma cabeça de retorno. Vai ser colocado na mesma onde nós temos a nossa placa, com o mesmo cabo preto da placa, e fazem só um efeito de retorno, ou seja, não é nenhum efeito ativo. Eu não vou gerar nenhum calor e nenhuma energia com aquela placa elétrica. Oh, Lourenço, deixa-me só interromper, porque estão aqui, uma pessoa está aqui, Nuno, vê lá o que é que se passa, porque acho que há aqui um problema qualquer com o som. Eu tenho estado a ouvir bem, mas aí a malta acho que não está a conseguir. Carlos, relativamente aí ao ruído, penso que é quando tu ligas o teu microfone e não falas, Ok. ou seja, se tiveres o microfone ligado e estiveres a falar, está tudo bem, mas quando tens o microfone ligado e não falas, causa aí ruído, Está bem. ficamos com mais dificuldade em ouvir o Ok. Lourenço. Coloquem sempre no mute. Sempre que não estão a falar, coloquem no mute. Exato. Já agora colocaram aqui uma questão para o Lourenço, como é que liga os dois manipulos, portanto, para trabalhar com os dois manipulos ao mesmo tempo. E eu também ia só colocar aí outra questão, não sou, desculpa de estar-me a intermeter, mas, portanto, também perguntar-te aqui em termos de frequências, por exemplo, numa entorse tibiotársica, se vais trabalhar primeiro no edema, presumo que trabalhes mais no capacitivo, mas presumo eu também com uma frequência mais alta. Se depois fores trabalhar a parte ligamentar, abaixas mais a frequência, para ir um pouco mais profundo e trabalhas com o resistivo. Não sei se essa parte ficou clara para toda a gente, portanto, coloco-te essa questão e a outra dos manipulos que está aqui o meu colega a perguntar, está bem? Claro. Então, para as frequências eu trabalho, sim. Então, o meio térmico pode ser utilizado nos dois, não é? Seja no capacitivo e no resistivo. E sim, quando eu vou querer trabalhar mais a nível do edema, sempre uma frequência um bocadinho mais alta. Nunca vou chegar aos 1000, os 1002, vou sempre chegar mais ou menos a 700, para ter uma capacidade um bocadinho mais superficial. E depois, com o resistivos, vou um bocadinho mais profundo. Vou numa profundidade maior, realmente no camisolos, como não estamos a ver uma profundidade, não temos assim muitos tecido à volta, temos um tecido assim, umas zonas um bocadinho mais seca, não é? Sim, muito tecido à volta, vou profundo, mas não vou muito profundo, ou seja, não vou chegar aos 400, calhar vou 448, 470, assim numa frequência um bocadinho mais profunda, mas ao mesmo tempo não necessita uma frequência muito profunda, porque o tecido é sempre um bocadinho mais superficial. E depois os manipulos, como eu estava a explicar, é um manipulo específico, ou seja, não é o resistivo e o capacitivo que nós temos, ou seja, os dois cabos, o vermelho e o azul, é um manipulo específico de retorno, é um manipulo específico com um cabo preto que eu vou conectar, de vez que vou da placa, vou colocar um manipulo. Ou seja, vou retirar o cabo da placa, da clássica placa, e vou colocar este manipulo específico para o retorno. Não é um manipulo ativo, é um manipulo de retorno da corrente, onde não vai gerar nenhuma intensidade, não vai gerar nenhuma frequência, nenhuma potência, vai só fazer uma ação de retorno. Estabelecer contacto, portanto. Não é? Exatamente. É para fechar o contacto, só que não é um contacto fixo numa zona, é sempre um contacto onde eu vou sempre ficar na zona de tratamento que eu quero. Não vou ter um contacto muito grande, vou ter o meu contacto pequeno, o meu circuito pequeno, onde eu vou a trabalhar naquela zona específica que eu quero trabalhar. Assim não vou defender muita energia em todo o lado, vou só ficar mesmo preciso, certinho onde eu quero. Ok, muito bem. Acho que podemos passar agora para o Pedro. Sim, desculpa, ainda só uma questão para o Lourenço, porque há pouco o Banza colocou a questão de fazer o frio depois no final, portanto, a vasodilatação e vasoconstrição. E já agora ia colocar aqui também essa questão em que fase é que o farias, ou seja, se calhar se nas primeiras 24, 48 horas fazias primeiro a cara térmica e depois a vasoconstrição,
ou se numa fase mais adiantada. Pronto, tenho clientes que me dão feedback, se calhar numa fase mais aguda, onde tem um edema mais exacerbado, fazem primeiro o frio e depois o T-cara térmico. Não sei se tens essa experiência, esse feedback, ou se começarias logo com o T-cara térmico e depois farias o frio no final. Depende, ou seja, se eu tenho a capacidade e tenho a possibilidade de receber o atleta logo após o trauma, ou seja, estamos no campo, ele tem um traumatismo logo e consigo trabalhar diretamente com ele nas primeiras horas, primeiras 2, 3, 4 horas, provavelmente vou fazer uma ação primeiro de crioterapia, depois de T-carterapia. Assim para fechar um bocadinho mais o processo numa primeira fase e depois ir gerar aquela corrente e gerar o processo inflamatório, o processo de regeneração nas horas seguintes. Se for o caso, que como provavelmente muito de nós não estamos no campo quando a lesão acontece, não é quando algo acontece, mas recebemos o atleta o dia depois ou acontece de manhã e nós recebemos só à tarde, aí provavelmente também vou sempre perguntar, já fizeram gelo? Porque também é comum que depois de uma lesão no campo eles vão colocar diretamente gelo. Se eles já fizeram assim gelo, eu vou diretamente com a T-car. Mas mesmo que eles não fizeram, assim umas horas depois, 6, 8 horas depois, até um dia depois, eu vou diretamente com a T-car e provavelmente no final do tratamento é que eu vou colocar mais um bocadinho de gelo. Isso é a minha experiência, a minha prática, mas pronto, depois isso também varia muito dos fisioterapeutas, da experiência, da prática que eles têm. Ok, da minha parte, obrado. Ok, tenho só mais uma pergunta. Que se também existe essa opção na 5000, essa opção de poderes trabalhar de uma forma mais concentrada com o eletroneutro móvel. Claro, sim, para os dois, isso sim, e até o meia térmico também temos na 5000. E depois temos aqui também outra pergunta, que é mesmo a última, para podermos ir avançando, é qual é que é a periodicidade, ou seja, quantas vezes por semana, nas 3 fases, neste caso térmico e moderado, mais profundo, se durante o processo de reabilitação do atleta se associa a outros recursos dentro da eletroterapia até chegar ao RTP. Portanto, basicamente, ao return to play. Basicamente, aqui é tentar perceber, mas isto já explicaste há bocado, que é basicamente qual é a periodicidade. O que se quer perceber aqui é se tu fazes sempre T-car durante todo o processo de reabilitação até chegar ao return to play, e se o atérmico, térmico e profundo é feito em que fase. Mas isso também varia um bocadinho de acordo com a resposta, certo? Claro, isso também varia muito mais ao atleta e também ao mecanismo de lesão que temos. Eu, principalmente, assim, a periodicidade dos tratamentos depende muito da lesão, para mim. Quando temos um grau um bocadinho mais elevado, provavelmente numa primeira fase vou querer fazer tratamento mais consecutivos, se calhar todos os dias, se temos a possibilidade, e depois com o avançar das fases de tratamento de reabilitação, ir a retirar tratamentos, não é? Ir sempre menos. Assim também para depois o atleta não ficar assim tão muito focado na reabilitação, mas também na parte desportiva. Isso, pronto, depende. Eu normalmente fazia, nas primeiras semanas, fazia quase todos os dias, depois ia fazer 2 ou 3 vezes por semana, até fazer uma vez por semana, assim, só para perceber se eu estava bem e se o processo estava a proceder bem. Outras tecnologias que podem ser utilizadas, há várias, há muitas, há várias, qual é melhor, qual é pior, depende de caso a caso, depende dos objetivos. Uma que gosto muito de utilizar é a eletroterapia, não é? A clássica NEMS para a estimulação dos músculos, de ativação muscular, porque também com uma lesão, de qualquer forma, temos sempre uma atrofia muscular e quero mesmo tentar de estimular aquilo,
mas depois claramente pode, como há terapias de crioterapia, terapia de tração laser, para mim é melhor TECAR, eletroterapia, estimulação muscular, principalmente. Ok, então nesse caso vamos então agora passar ao Mas, Pedro. desculpa-me só interromper, eu penso que não é errado dizer isto. A colega, quando pergunta a periodicidade com que se faz o tratamento, eu penso não ser errado dizermos que quando mais tempo e mais calor induzirmos, mais tempo de recuperação temos que dar ao corpo, certo? Portanto, Sim, numa fase aguda, como é óbvio. numa fase aguda, como estamos a trabalhar em atermia, com pouco calor, podemos tratar todos os dias. À medida que vamos induzindo mais calor, temos que dar mais dias de intervalo, mais tempo de recuperação. Certo? Exato, claramente. Passa um bocado por aí, sim, sem dúvida, mas isso também é sempre mediante avaliação no dia seguinte, entendes? Isso varia um bocadinho. Mas sim, quando trabalhamos em atérmico, por norma, e desculpa Lourenço estar-me aqui a ultrapassar um bocadinho, trabalha-se diariamente. Eu, pelo menos com os meus atletas, faço isso. E estávamos a falar dos entorces, eu tive a coisa de, olha, no último jogo de treino que tivemos, tive um entorce atibiotársico e por acaso tinha no último dia de estágio, tinha lá o 5000 e fiz exatamente isto. Foi gelo e antes de ir para o autocarro fiz ATK. E depois consegui controlar o processo um pouco mais tarde e fiz diariamente. Portanto, isso varia um bocadinho, mas sim, numa fase aguda normalmente faz diariamente, sim, claro. Ok. Ok, podemos então agora passar ao Pedro, finalmente. Né? Isto é bom, assim. Pedro, passo-te a palavra, então. Olá, boa noite. Agradecer o convite do Nuno, em especial. Pronto, foi o que eu falei com o Nuno, que eu tenho o meu TECAR há cerca de 2 anos e também expliquei ao Nuno que depois de ouvir o Lourenço, ainda bem que eu estou aqui para aprender um bocadinho mais, porque ainda sou um principiante. Pronto, e quando o Nuno me propôs falar de um tema de desporto, eu disse que gostava de falar de cruzado porque neste momento em contexto clínico 80% das minhas lesões acabam por ser essas. Também estou ligado ao futebol, ao Beira-Mar aqui de Aveiro, porque eu sou do Aveiro, pronto, e já tinha tido um bom feedback, alguma experiência com os aparelhos quando trabalhava em clínica, porque tínhamos um protocolo onde os jogadores vinham a essa clínica e fiquei satisfeito, pronto. E o que eu disse ao Nuno era que não ia estar aqui a falar de grandes componentes como o Lourenço falou, porque sinceramente estou a anos-luz dele, era mais para falar de uma experiência privada em termos de clínica e as vantagens que me trouxe na minha prática diária. Não vou perder tanto tempo como o Lourenço, até acho que, porque sinceramente acho fundamental o que ele está a dizer para nós todos aprendermos. Vou falar um pouco mais da minha experiência na reabilitação do cruzado. Chega aqui. Eu não sei se assim já estão a ver a tela ou não? Então? Okay. Sim. Ok, muito bem. Então, TECAR terapia numa reabilitação de ligamento cruzado anterior. Estou a ver a mim. Vocês estão-me a ouvir bem, não estão? Sim, perfeitamente. Ok, é que eu não estou a ver bem aqui a minha tela, mas pronto, vou vendo. Porque não me está a aparecer a mim, não sei porquê, peço desculpa. Estou aqui a tentar. Aqui acho que já vai aparecer. Queria que me aparecesse a tela do computador e não está a aparecer. Outra vez tens que minimizar mesmo a apresentação e veres a tua tela só. Vais ver que consegues. É como se a tua tela estivesse atrás da apresentação, estás a perceber? Tens que minimizar mesmo o nosso webinar e deixa ficar só a tela no computador, que depois aí já consegues trabalhar. Isso aconteceu-me de outra vez. Estou para pausar. Não estou a conseguir. Mas pronto, eu vejo, vocês estão a conseguir ver, não estão a minha tela? Pronto, ok. Então, falando um pouco da lesão do ligamento cruzado anterior, estamos a falar de uma lesão que ocorre 70-84% são lesões sem contacto. É uma lesão do ligamento, a lesão do ligamento cruzado anterior é responsável por mais de 50% das lesões do joelho, que ocorrem durante o desporto, com incidência anual estimada de 30 a 78 lesões por 100 mil pessoas, com especial ênfase nos adolescentes.
Os desportos onde existe maior risco de lesão são os desportos que envolvem desacelerações bruscas, saltos e mudanças de direção. É responsável por 80% da estabilização anterior da tibia. Para falar também aqui um bocadinho em relação mais ao cruzado, estamos a falar de uma lesão que quase em cada 5 jogadores, volta a ter uma recidiva, que é uma percentagem bastante alta. A maioria dos jogadores profissionais na Europa são capazes de regressar ao futebol após uma reabilitação desta lesão, mas apenas 55% a 65% jogam no mesmo nível competitivo pré-lesão após 3, 4 anos desta mesma lesão. Sabemos que ocorrem mais recidivas de lesão do ligamento cruzado anterior em atletas que se tornaram aos treinos-jogos até aos 6 meses, o que infelizmente ainda acontece várias vezes. Estamos a falar de dos maiores principais mecanismos de lesão. São o colapso medial do joelho, o valgo exagerado do joelho, a hiperextensão e uma rotação externa da tíbia em relação ao fémur, como nesta imagem nos demonstra. A maior taxa de lesão, apesar de ser, ou seja, praticam menos desporto mulheres que homens, podemos pensar que existe uma porcentagem maior nos homens, mas a maior taxa de lesão é mesmo nas mulheres, muitas vezes devido ao pior controle motor neuromuscular, a terem uma menor absorção do salto, têm uma tendência a aterrar com extensão do joelho, os fatores hormonais também provocam uma laxicidão maior do joelho e têm normalmente menos força do quadricípite. Outros fatores importantes e que nós sabemos é que o maior fator de risco para sofrer uma lesão é ter tido essa lesão previamente, ou seja, nós temos que, em qualquer tipo de lesão, e neste tipo de lesão, que foi uma lesão que demora muitos meses a recuperar, o atleta que passa por este processo tem que compreender que tem que continuar a fazer o seu trabalho durante depois o retorno à competição de trabalho de força, de controle motor. Nós sabemos que uma simetria do quadricípite pode reduzir 3% o risco de recidiva por cada 1% mais simétrico que seja esta simetria quadricipital, e com regresso após 9 meses também reduz o risco de lesão até 50%. Ainda hoje em dia houve muitos casos de recuperações em menos de 9 meses, mas o que nós sabemos é que dos 6 aos 9 meses, por cada mês adicional, estamos a reduzir em 50% o risco de uma recidiva, o que acho que só por si faz com que se devesse atrasar, entre aspas, um pouco a recuperação e não estar a tentar fazer milagres. Em relação agora também para falar aqui um bocadinho, em relação ao TECAR, pronto, quando estamos a falar, quando podemos usar em várias, eu pelo menos comecei a usar em diversas situações numa lesão do cruzado. Comecei a usar, não usava antes, mas comecei a usar no pré-operatório, porque muitos destes casos aparecem com uma exacerbação de edema muito grande, com uma limitação de extensão e de flexão e perca de controle motor acentuada, e eu comecei a perceber que usando o TECAR, não é, nestas fases pré-cirúrgicas, me ia ajudar bastante na capacidade de ganhos tanto de extensão como de flexão, como de ativação muscular. Ou seja, eu acho que o pré-operatório e o pós-operatório acabam por ser duas situações muito parecidas, além de ser importante para comunicarmos tudo aquilo que vem no pós-cirúrgico e a pessoa também começar a ganhar confiança na reabilitação, acaba por ser uma ajuda de redução de dor e de edema antes e após a cirurgia. E acho que a questão do pré-operatório é fundamental, porque o sucesso do tratamento começa mesmo no pré-operatório. Pronto, em termos pessoais, eu comecei a notar que com a utilização do TECAR, quando, como o Lourenço disse, em situações mais agudas de forma térmica, onde se fossem lesões, por exemplo, há pessoas que esperam 1 mês ou 2 meses para serem operadas, aí já podia usar com um bocadinho mais de temperatura. Comecei a notar que as pessoas, e o feedback que me davam era muito, muito positivo, ou seja, o edema exacerbado começava a diminuir bastante, começavam a ativar melhor o quadricípite, dava desconfiança na marcha, ou seja, o que eu notei foi que foi a utilização do TECAR juntamente com os tratamentos e com o exercício físico, foi uma grande ajuda na recuperação dessas pessoas, ou seja, elas quando iam para a cirurgia, como se costuma dizer, se a pessoa vai bem para a cirurgia, normalmente volta melhor da cirurgia, e eu comecei a notar essa vantagem na utilização do TECAR. Em relação aos tipos de enxerto numa lesão do cruzado, pode ser usado, maioritariamente usa-se os flexores, não é, dos isquiotibiais, e o patelar do tendão rotuliano. Em alguns casos também se usa o tendão do quadricípite. Isto também para percebermos
a dimensão que o TECAR pode ser usada, não é tanto mais a nível muscular, como a nível, por exemplo, do ligamento rotuliano. Aqui temos algumas fotografias, neste caso, de pessoas que eu já tratei. Esta primeira foto é uma lesão através do enxerto quadricipital, porque a menina que jogava basquete já tinha sido operada, já ia para a terceira vez, então como já tinha sido utilizado os outros 2 enxertos, foi o quadricipital. A segunda foto é uma incisão junto à pata de ganso para a utilização dos tendões flexores do isquiotibial e a de baixo do tendão rotuliano. O tendão rotuliano geralmente provoca uma dor mais forte e acaba por ter mais edema intra-articular, enquanto os tendões isquiotibiais, não nos podemos esquecer que é provocada uma lesão muscular completa, do semitendinoso e grácil, originando muitas vezes hematomas de grandes dimensões. Aqui, pegando neste caso, é muito comum, é bastante comum o aparecimento destes hematomas bastante exacerbados pós-cirurgicamente, não é? As pessoas ficam um bocadinho assustadas e principalmente nestes casos foi onde eu notei uma melhoria muito grande a partir do momento que comecei a usar o TECAR, porque lá está, esta exacerbação do edema levava a uma inibição muito grande tanto dos isquiotibiais como do quadricípite, e além disso, dificuldade na flexão, como é óbvio, para ganhar flexão, e a partir do momento que comecei a usar o TECAR, permitiu-me não recuperar mais rápido, como é óbvio, mas que todo o processo fosse mais suave, que a pessoa tivesse mais confiança, ou seja, que a pessoa viesse para a fisioterapia sem aquele medo associado a lesões, a recuperações mais demoradas e normalmente mais associadas à dor. E neste tipo de casos, neste aparecimento de hematomas, claro que juntamente com outro tipo de técnicas, acho que foi uma excelente ajuda e as pessoas realmente muitas vezes até chegavam ao gabinete a perguntar se hoje iam fazer uma sessão de TECAR, de atermia, porque realmente sentiam-se mais confortáveis e com melhor processo, melhor progresso. Nós no pós-operatório, na minha opinião, deve-se começar logo no dia a seguir à cirurgia, ou pelo menos nos primeiros 3 dias. É importante ganharmos logo a extensão máxima, porque sabemos que se o joelho estiver muito tempo inflexo, provoca uma biomecânica normal da marcha, que vai levar a uma claudicação, vai haver uma inibição muito acentuada do quadricípite e vai haver uma sobrecarga tibiofemoral e patelofemoral. Isto para dizer que, e como o Lourenço disse nas lesões traumáticas do pé, das entorses, aqui acaba por ser quase a mesma coisa. Nós, infelizmente, ainda vimos muitas situações de pessoas que nos aparecem passado 2 semanas depois da retirada dos pontos, não é? E aparecem com o flexo do joelho porque ninguém lhes disse que não deviam meter a almofadinha debaixo do joelho para o conforto e essas complicações todas. Então, as pessoas que me procuram antes, eu tento logo induzir essa informação delas começarem o quanto antes o pós-operatório e lá está, a componente térmica da diatermia vai nos ajudar logo nesta redução de dor e nesta melhor capacidade para depois ajudar tanto no ganho de flexão e principalmente de extensão do joelho, que é fundamental nesta primeira semana, as primeiras 2 semanas após cirurgia. Isto é um exemplo, por exemplo, de uma pessoa que aparece já tardiamente na fisioterapia, isto leva depois a problemas como eu referi atrás. Aqui um teste para ver as limitações da extensão que nos vão dar aqueles problemas todos e uma inibição muscular. Isto para dizer, são tudo situações que, na minha opinião, o uso da diatermia, e volto a frisar, juntamente com outras técnicas, não é? Com a eletroestimulação muscular, com os exercícios todos inerentes ao processo de recuperação, vão nos ajudar a potencializar os ganhos. Eu tenho que fechar aqui. Isto agora para dizer, por exemplo, em termos de critérios de recuperação de cruzado, nós temos critérios para retirar canadianas, temos critérios para iniciar a corrida. Por exemplo, nas canadianas temos que ter a completa extensão, temos que ter estabilidade postural, ausência ao mínimo dor, ausência ao mínimo edema. Isto para dizer o quê? Está tudo associado em termos de dor e de edema, são sempre um dos fatores de critério para retirarmos canadianas ou para iniciarmos a corrida. Ou seja, volta a ser importantíssimo, na minha opinião, o uso da diatermia do TECAR, porque lá está, voltamos a frisar a mesma coisa e acho que basicamente no que eu vou falar resume-se a isso, redução de dor, redução de edema, não é? E que nos vai levar a que consigamos estes ganhos todos que precisamos para ter critérios, tanto para retirar canadianos, ou numa fase mais avançada, pelo menos 12 semanas, para início da corrida. E o que nós sabemos é que se tivermos um edema ainda muito exacerbado, todos estes critérios vão ser mais difíceis de atingir.
Em termos de carterapia, pronto, é uma técnica que pode ser aplicada, como eu falei, depois de uma intervenção, antes de uma intervenção cirúrgica ou num pós-operatório, com a finalidade de intervir nas possíveis complicações existentes ou inerentes ao processo cirúrgico, tal como distúrbios linfáticos e presença de dor. A TECAR pode ser um coadjuvante terapêutico nas fases da recuperação e reeducação e ser efetiva na redução do tempo de cicatrização. Importante o uso da tecaterapia para modular o processo inflamatório, como o Lourenço já falou, facilitar a absorção de hematomas e edemas, que nestes casos pós-cirúrgicos de uma reconstrução como é do cruzado são muito presentes, acelerar a recuperação e regeneração dos tecidos e facilitar a ativação dos fibroblastos, que também vai nos ajudar a diminuir as aderências de uma cicatriz, a tornar uma cicatriz com mais elasticidade, que são também fatores muito importantes no sucesso de uma recuperação. Com uma frequência de onda pode ser ajustada, a TECAR pode ser utilizada de maneira segura tanto em casos agudos como crónicos. Para além disso, a capacidade de alternar os 2 métodos permite que nós, como fisioterapeutas, utilizemos a TECAR terapia em patologias musculares, articulares e tendinosas, não é? Porque nós, por exemplo, quando estamos a falar num cruzado, foi através dos enxertos isquiotibiais, além do enxerto em si, de todo o ligamento cruzado anterior, não nos podemos esquecer que houve uma agressão muito grande a nível muscular e de tendão no isquiotibial, e o efeito da TECAR terapia, tanto no início como numa fase mais avançada, vai ser sempre importante. Outro aspecto importante, na minha opinião, estamos a falar de lesões com muito tempo de paragem, onde os atletas passam por um processo complicado, onde perdem capacidade muscular, por muito que se trabalhe, acabam sempre por ter dificuldade em ganhar os mesmos valores de força que tinham antes, e a TECAR terapia, isto provoca o quê? Provoca um aumento, uma hipertonia muscular em muitos dos casos, e na minha opinião o uso da TECAR terapia em fases mais avançadas da reabilitação vai ajudar a um maior conforto, a ter um atleta mais preparado para treinar, porque eu, durante uma recuperação, é quase como um desporto em termos de performance, eu quero que o meu atleta se sinta o melhor possível para lhe poder introduzir os tais exercícios de fortalecimento, de controle motor, que são tão importantes para o sucesso da reabilitação dele. E aqui a TECAR terapia, mais uma vez, tanto numa fase inicial como numa fase mais avançada, vai-me dar essa ajuda extra que eu acho de extrema importância. Volto a frisar que os aspectos, na minha opinião, em termos de ligamento cruzado anterior, onde eu acho que a TECAR terapia funciona melhor, redução de edema e hematomas, nas cicatrizes e na tal hipertonia muscular, como eu falei agora mesmo. A TECAR terapia é uma técnica eficaz no tratamento da dor. A integração de TECAR num programa convencional de reabilitação vai ter vantagens nos efeitos a curto e a longo prazo. Na minha opinião, os efeitos a curto prazo são muito evidentes e o feedback que as pessoas me dão levam mesmo a que continuo com essa minha opinião, porque em termos principalmente de absorção de edema é muito, muito vantajoso. E como eu digo em baixo, a maioria dos pacientes considera a TECAR como um tratamento eficaz. O facto de promover uma redução de dor e uma melhoria rápida permite utilizá-la em fases agudas, o que implica o início de tratamento mais precoce, podendo assim diminuir de maneira significativa as complicações associadas ao começo tardio da reabilitação. E aqui posso pôr também em plano de fundo aquelas pessoas que começam uma reabilitação na primeira semana pós-cirurgia e que usam todas as técnicas associadas nessas primeiras semanas, onde está incluída, na minha opinião, a TECAR terapia, e uma pessoa que chega passado 3 semanas ou 4, que já vai ter ali algumas situações complicadas que depois podem vir a atrasar todo o sucesso de uma reabilitação. Nós sabemos, como o Lourenço disse, está aqui uma coisa muito, muito simples, o capacitivo estimula mais tecido muscular, pode-se fazer uma aplicação dinâmica, uma ação mais local, usado em pós-cirúrgicos, cicatrizes, edemas e hematomas. O resistivo é usado mais em lesões ligamentares articulares, tem uma ação mais profunda. Podemos também usar através com possibilidade de aplicação estática, através de exercícios isométricos, e também com o kit de fáscias disponível, penso que também é uma boa ajuda para a tal questão que eu falei, daquela hipertonia muscular, daquela tensão mais forte a nível de fáscia. Acho que é uma excelente ferramenta que nos ajuda na maior parte dos atletas, e mais nestes atletas que passaram por um processo tão complicado de reabilitação. Eu depois aqui falo um pouco dos níveis, quando se usa os níveis baixos de energia, médios e de alta intensidade. Pronto, aqui vem um bocadinho falar, para não estar a repetir o que o Lourenço disse muito bem, os níveis baixos de energia vamos trabalhar com ações mais atérmicas, e depois, à medida que vamos trabalhando e avançando na reabilitação, podemos usar mais os níveis médios de energia, onde vai haver um aumento de temperatura, até chegarmos aos de alta intensidade. Nos de alta intensidade também não nos podemos esquecer que pode ser uma ajuda
uma ajuda bastante forte para as artrofibroses que podem aparecer, são sempre uma tentativa de melhorar, e alguma rigidez articular que muitas vezes está associada a este tipo de lesão, também podemos, através de níveis elevados de energia, não é? Tentar ajudar a melhorar esse processo. Pronto, em relação ao meu trabalho, tenho aqui um bocadinho de certo de um vídeo, um trabalho por conta própria e sozinho não consegui ter grandes vídeos a fazer, mas para terem uma noção, é um bocadinho a mecânica do uso da tecarterapia associada com outros exercícios. Lesionei-me um treino para a ECA, num jogo de treino, num lance em que me bateram no joelho de fora e senti logo que foi alguma coisa de mais grave, porque eu vi um estalo e percebi que não me conseguia mexer bem. O maior medo era não conseguir voltar a fazer uma vida normal, ou não conseguir voltar a jogar futebol. E isto para rematar, o que eu queria dizer com isto é que quando falamos numa técnica, mesmo do exercício, o exercício só por si só, quem defenda só o exercício, quem defenda as coisas mais passivas, o que eu acho que é importante, e uma recuperação do cruzado acho que tem uma evidência muito forte nesse aspecto, é que nós temos que juntar todas as componentes e não tentar arranjar protocolos, protocolos milagrosos. O que eu quero dizer com isto é que mesmo numa reabilitação de cruzado nós sabemos que há protocolos gerais, mas nós cada vez mais sabemos que a especificidade é muito importante, porque cada caso, eu apanho casos todos os dias, uns com mais dificuldade de ganho de extensão, outros de flexão, outros de ativação do quadricípite, outros de redução de edema, e quer dizer isto para dizer que, claro que temos que ter protocolos, que nós queremos muito como fisioterapeutas saber determinados protocolos, o que é que ajuda mais e quantas vezes por semana. O que eu acho realmente importante é nós olharmos para a pessoa, também perceber o que é que naquele caso, através também do feedback da pessoa, e vamos observando o que é melhor usar, de que forma é que é melhor usar, se aquela pessoa até valoriza aquela aplicação ou não, que isso também, na minha opinião, é muito importante. E isto para dizer que a junção de várias técnicas que nós nos vamos sentindo confortáveis e que vamos vendo também resultados, acho que é o que leva ao sucesso de uma reabilitação. E quando eu digo aqui quem se lesionou não foi um joelho, um músculo, um ligamento, foi um atleta, uma pessoa, acho que isso diz tudo, quer dizer, não podemos estar à espera de porções mágicas, de protocolos pré-definidos, acho que tem que haver aqui uma capacidade de aprendermos. Eu, por exemplo, agradeço ao Nuno estar aqui presente para falar um bocadinho da minha experiência profissional, porque me vai despertar, só ouvir o Lourenço despertou-me aqui um interesse sobre esta área para tentar ainda melhorar mais, tanto nas lesões de cruzado como nos meus atletas que eu apanho no beira-mar, não é? E mostrar que apesar de eu estar a dizer que a diatramia me ajuda bastante nas primeiras semanas ou num pré-operatório, gosto de usar a expressão devagar que eu tenho pressa, porque é o que eu digo, não é por uma recuperação estar a correr bem que eu vou dar alta àquele atleta ou àquela pessoa que pratica desporto antes dos 9 meses. Isto para explicar que, claro que nós queremos sempre as melhores soluções, queremos o melhor para os nossos utentes, mas também perceber que é esta capacidade de perceber quando, como fazer as coisas com calma é que vai ser o sucesso ou não de uma reabilitação. Para terminar, agradeço o convite ao Nuno. Eu disse ao Nuno que ia falar um bocadinho da minha experiência profissional, neste momento, felizmente, uma área que eu gosto, que é as pós-cirúrgicos do joelho, e que tenho a felicidade de estar a poder estudar e a pôr em prática, porque felizmente consegui criar aqui uma rotina de pacientes com ligações com médicos que me permitem isso, e dar um bocadinho a minha experiência como uma pessoa que ainda não tem muito conhecimento em termos de diatramia, mas perceber também que tem sido uma ajuda espetacular e que neste caso eu gosto muito de trabalhar com exercício. Basicamente, em termos de eletroterapia, eu uso pontualmente pressoterapia, uso eletroestimulação muscular e uso diatramia, porque tudo o resto tem que ser com máquinas, com peso. O maior investimento que eu fiz em termos de ligamento cruzado anterior foi a compra do aparelho de diatramia, e foi em termos de máquinas de ginásio, porque se eu queria recuperar um cruzado do início ao fim, eu não podia ir lá com sacos de areia nem com pesos de 2 kg ou 3, tive que investir em leg extensions, em prensas, porque só isso é que me ia dar o sucesso. E lá está, diatramia ajuda-me bastante em todo o processo, principalmente, na minha opinião, na parte inicial. A parte das máquinas e do exercício ajuda-me bastante numa parte mais média e final da reabilitação. A junção disto tudo é que acho que vai fazer o sucesso ou não, sabendo de antemão
que só podemos controlar aquilo que conseguimos controlar e que mesmo assim isso não é o suficiente, porque quem pratica desporto está sempre sujeito a uma taxa de mecanismos de lesão muito grande e que às vezes, como é óbvio, não conseguimos evitar. Da minha parte, obrigado pelo convite e espero ter dado um bocadinho aqui da minha rotina como trabalho, do que acho que é importante. Obrigado nós, Pedro. Pá, acho que o teu contributo foi muito bom, gostei bastante mesmo. Epá, e é um prazer, uma vez mais, ouvir-te e poder ver aqui um bocadinho da tua experiência. Obrigado. Só E prometo que vou estudar um bocadinho mais para uma próxima vez já poder ser aqui um bocadinho mais científico. Só falta, obviamente, teres aí uma Kineo Globos depois no final da recuperação, mas quem sabe num futuro próximo. Ficas convidado, porque iremos também, de certeza, organizar alguns webinars nesse sentido, e o Lourenço, também é especialista da Globos na parte da Kineo, portanto ficou o convite para depois também participares nos webinars relativamente à Kineo. Está bem, Pedro? Muito obrigado. Obrigadíssimo. Banza, passo-te a palavra uma vez mais. Ok, olha, eu antes de mais peço desculpa aqui pelo meu som, porque ele não está todo famoso, eu já percebi que este ruído deve-se muito aqui ao meu computador. Eu gostei muito da apresentação do Pedro, muito obrigado, Pedro. Estas partilhas são de todo muito importantes, principalmente para nos sensibilizarem que eu gostei particularmente quando tu falaste de que nós hoje em dia falamos muito em protocolos, não é? E eu na realidade acredito em guidelines, não é? Porque eu acho que cada caso é um caso e lá está, e nós avaliamos todos os dias, não é? E ao avaliar todos os dias eu tomo decisões todos os dias sobre o que é que vou intervir. Posso prevenir, posso prever, posso ter estipulado na minha cabeça o que é que quero e qual o percurso para aquela pessoa. Mas na realidade ela não é estanque, não é? E eu acho que isso foi de todo importante. É também muito importante que as pessoas saibam, e tu frisaste isso, e desde já te dou os parabéns, que e a reabilitação de LCA é o exemplo disso. Nós aqui há uns anos largos atrás reabilitávamos em 6 meses, havia casos de atletas de alta competição. Eu lembro do exemplo de um, porque até correu bem, que foi o caso do Simão Sabrosa, que recuperou em 4 meses. Ora, hoje em dia há aquela parte da regeneração tecidular e fisiológica e estamos exatamente a virar o barómetro ao contrário, ou seja, hoje em dia um LCA bem reabilitado leva 9 meses, não é? E sabemos que assim é, e hoje em dia, eu digo e falo por mim no clube onde estou, para nós é ponto sine qua non, nenhum atleta volta à alta competição passado 6 meses, mesmo que o clube o queira, porque hoje em dia estamos a falar de integridade física e de aptidão. Portanto, acho que isso foi muito bom. E depois, de facto, e perdoem-me estar a falar um bocadinho sobre isto, mas é só para reforçar aquilo que eu gostei, porque acho que a apresentação foi muito concisa. De facto, a TECAR é um excelente auxílio no que toca ao controle do edema. E o controle do edema numa fase inicial, todos nós sabemos que é o grande problema num pós-cirúrgico, e às vezes de um tratamento para o outro, quando o fazemos, porque as pessoas muitas vezes não estão, se não forem atletas, não estão muito sensibilizadas à questão do exercício, cortam-se sempre um bocadinho, porque é a dor, não é? E nós sabemos que elas estão lá porque têm dor, a função vem depois, e muitas vezes quando nós conseguimos tratar e fazer o controle do edema, elas sentem melhoria de dia para dia. E isso ajuda-nos a ganhar confiança com a pessoa, a elas ganharem confiança connosco e saberem que nós queremos o melhor para elas e naturalmente a uma melhor reabilitação. E para que ela seja feita é importante que a gente comece no dia 0, não é? que é o dia, ou seja, bem que acaso no dia, aliás, o ideal é começar no dia menos 10, que é antes da cirurgia, mas não conseguindo é no dia 0, porque a partir do dia 0 nós conseguimos dar muito mais qualidade e temos o que eu às vezes chamo um bocadinho na gíria, uma reabilitação limpa, não é? Exatamente, um processo mais e isso e muito obrigado, está bem, Pedro? Obrigado. Entretanto, vamos passar agora aqui a outro tema, não tenho aqui nenhuma questão, só tenho aqui um agradecimento por parte da Rita, muito obrigado, ainda bem que estás a gostar, Rita, e vou passar então a palavra ao Lourenço, para então falarmos aqui um bocadinho sobre um tema que é assim um bocadinho às vezes dúbio e premente, que é a questão da pubalgia, está bom? Passo-te a palavra. Exatamente.
Obrigado Pedro pelo intervento, pá, excepcional. Gosto sempre bastante de cruzados, reabilitação de cruzados e ouvir diferentes métodos de trabalho é sempre um prazer. E desculpa, agora ainda estou aqui. Vou só aqui agora. Desculpa aí, ainda está a antiga. Vou só aqui agora preparar outra apresentação. Ok. Estão a ver a apresentação de dor na virilha, não é? Ok, Sim. perfeito. Sim. Ótimo. Então, assim, o último tópico deste webinar, pubalgia, não é? Dor na virilha, mais comumente chamados de dor na virilha, mas pubalgia é uma lesão, neste caso é mesmo uma lesão que pode influenciar bastante os nossos atletas e até os clubes onde eles jogam, porque é uma patologia não é assim tão nota e comum de ver e de trabalhar, mas no mesmo tempo é uma patologia, é uma condição que pode alterar bastante a prática do desporto, o desempenho, e tem uma recidiva bastante alta, especialmente quando não é bem diagnosticada e bem tratada, não é? Isso é uma das condições onde eu trabalhar um bocadinho mais, sempre no mundo do hóquei em patins é comum ter lesões nos adutores, por causas mesmo do movimento da patinagem. Então é também uma patologia, uma condição que tive bastante experiência e gostei bastante de trabalhar. Também temos sempre que perceber que é uma condição geral, ou seja, não é para o tratamento de uma pubalgia, não é uma fase, mas é um tratamento contínuo, é uma coisa que o atleta tem que perceber que não é um tratamento de 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas e depois eles podem voltar a jogar tranquilamente. Tem sempre que estar um trabalho de fundo, que é um trabalho de fortalecimento, um trabalho de core, um trabalho que eles têm que fazer constantemente e infelizmente para bastantes anos e para bastante tempo. Aqui vemos um bocadinho as 3 maiores tipologias de dores de virilhas que podem criar e surgir depois numa pubalgia, que é uma situação um bocadinho mais avançada. O mais comum e o mais noto é uma distensão da musculatura muscular adutora, que é, pronto, diz a palavra, um alongamento ou uma ruptura musculares dos adutores, e pode acontecer em movimentos explosivos, em mudança brusca de direção, ou em chutes vigorosos, especialmente em futebol, mas também em desportos um bocadinho mais com movimento mais contínuos e constantes de usura, como pode ser a patinagem, como pode ser esta tipologia de movimento. Também outra causa que temos sobre a pubalgia é a disfunção da sínfise púbica. Isso pode ser a causa, pode ser um sintomas pós uma lesão nos adutores, que é uma condição que envolve uma irritação ou inflamação da articulação, não é, entre os ossos, e causando assim um desconforto bastante grande na região da virilha, que pode irradiar até na zona dos adutores e também um bocadinho mais na zona do pessoas, do ilho pessoas. E depois temos aqui também uma hérnia desportiva, que é uma hérnia inguinal, no fim, não é? Uma pubalgia atlética que refere a um enfraquecimento ou rompimentos de tecido moles no abdômen inferior e que causa dor durante o esforço físico, principalmente, causa dor muito na zona da virilha, irradia muito. Todos estes 3 são causas que podem desenvolver em patologias, em condições de pubalgia, não é? Em inflamação da virilha, em dor na virilha, em impactos fortes nos nossos atletas. Claramente o primeiro é a limitação de desempenho. Infelizmente, para todos os atletas que têm uma lesão a nível dos adutores, tem um forte prejuízo a nível da capacidade de performar no melhor a atividade deles.
o desporto deles, neste caso, especialmente para a casa da velocidade, agilidade e mobilidade, porque os adutores, por quanto são músculos que nós poucos treinamos a nível de desporto, são músculos fundamentais para todos os movimentos que nós temos, a corridas, a patinagem, chutar a bola, todo o desporto precisa de adutores bastante fortes. E depois, como no traumatismo no tornozelos também, numa pubalgia temos um risco de recorrência, uma recidiva alta. Sem um tratamento adequado, como eu estava a dizer antes, ou uma reabilitação adequada, as lesões na virilhas têm uma probabilidade bastante alta de recorrer, potencialmente levando a uma ciência prolongada do nosso atleta a nível do desporto. Isso para o clube é um gasto, é um problema, não é? E também para o nosso atleta, porque nós não trabalhamos para melhorar nossos atletas, trabalhamos para melhorias dos nossos atletas e para a capacidade deles de performar e praticar o desporto deles no melhor das situações e da capacidade. E a tecarterapia nesta patologia, na dor na virilha, não é? na pubalgia, é fundamental para a capacidade que nós temos com a tecarterapia de reduzir a dor, aliviar aquela dor, ter efeitos anti-inflamatórios e uma cicatrização tecidual acelerada. Sabemos que numa pubalgia a primeira coisa que nós temos que fazer para voltar a treinar é diminuir aquela dor, aliviar a dor dos nossos atletas para poder treinar os músculos, principalmente a nível excêntrico, não é? Treinar muito, muito a nível excêntrico, porque é fundamental para ganhar força. Os adutores, o principal mecanismo de lesão nos adutores é em fase excêntrica, em fase de controle do movimento. E então a redução e o alívio da dor para mim é uma das coisas onde eu vou me focar muito numa primeira fase na reabilitação da pubalgia. E isso, até agora, para mim, a melhor técnica para diminuir a dor numa pubalgia é a tecarterapia. Não experimentei várias tecnologias, como pode ser o laser, como pode ser o ultrassom, mas a nível de tecarterapia acho que é a mais completa e a melhor, porque é mais profunda, consegue chegar aos tecidos específico por via das frequências que eu posso modificar e mudar, e assim eu vou conseguir mesmo estimular a produção de endorfinas e ativar aquele conceito que é o gate control, não é? Aquele alívio da dor por causa do gate control. O gate control, nós todos sabemos, nós estudamos todos na faculdade, é a capacidade que nós temos de enviar mais estímulos no nosso portão, naquele portão que temos, para depois não receber aqueles estímulos de dor, mas receber outros estímulos mais suaves, mais ligeiros, porque o estímulo da dor é um estímulo muito grande. E quando nós vamos a criar aquela confusão no nosso portão, o estímulo que passa é o mais fraco, o mais baixo, é o mais leve. E a dor é um estímulo bastante grande, então aquele fica um bocadinho fechado, não é? Aqui dá para perceber melhor aquela sensação do tocar, não é? Quando nós temos, por exemplo, quando alguém bate contra nós, o primeiro instinto que nós temos é aquele de esfregar, não é? Aquele de passar as mãos aqui, porque é para gerar esta sensação de alívio que passa para o gate control, não é? Para o nosso portão de dor. Segundo step que eu gosto de trabalhar depois de ter aliviado esta dor, principalmente alivio esta dor, como está a dizer, para a caso do gate control, com os meios térmicos nestes sentidos, porque eu vou aliviar também a musculatura, mas também vou ter uma ação de algo agora falta-me a palavra, uma sensação de diminuição da dor, de sedativo, não é? Uma sedativa. E depois vou trabalhar no anti-inflamatório, ou seja, uma vez que a dor... Analgésica. Analgésico, obrigado. É aquela analgésica. Os efeitos anti-inflamatórios, depois é claramente o segundo passo que eu utilizo muito depois de uma dor, não é? Quando nós já temos uma dor controlada, temos um alívio da dor, temos uma capacidade de começar a treinar um bocadinho mais mobilidade, um bocadinho mais força, depois claramente temos que ir trabalhar na nossa inflamação. Muitas vezes
o trabalho da dor, o alívio da dor e a inflamação são aí, ou seja, vão ser trabalhadas na mesma altura, porque são coisas que são uma dependente da outra em muitas situações, especialmente quando temos uma ruptura muscular ou quando temos, por exemplo, uma inflamação da sínfise pubis. E aqui, a principal coisa é reduzir a inflamação, o inchaço, o edema, que pode acontecer depois de uma ruptura muscular, que pode acontecer depois de um traumatismo, pode acontecer depois de uma situação um bocadinho mais crónica, que pode ter mais tempo na patologia da pubalgia. E principalmente, o efeito anti-inflamatório é principalmente um aumento do fornecimento do sangue, oxigenado, não é? Nos tecidos da volta da lesão, especialmente nos tendões. Aqui tens um artigo bastante interessante sobre o uso do capacitivo e do resistivo numa tendinopatia do tendão de Aquiles, que é a mesma base, é a mesma coisa que nós podemos implementar numa tendinopatia dos tendões do pubis, não é? Da pubalgia. Porquê? Porque nós nunca conseguimos mesmo regenerar um tendão. O nosso papel não é nunca regenerar um tendão, nós não conseguimos regenerar um tendão, mas conseguimos trabalhar à volta, conseguimos fortalecer aquele tendão, conseguimos fortalecer aquela zona para aliviar a dor, aliviar a inflamação e conseguir depois ter algo um bocadinho mais forte, um bocadinho mais resistente aos estímulos. E assim nós depois vamos conseguir trabalhar com um trabalho constante, depois desta reabilitação, com um trabalho constante de fortalecimento, sem estressar muitas estruturas e sem criar aqueles inflamação que pode criar depois uma tendinopatia, que pode criar depois uma pubalgia, que pode criar desconforto. Então isto para mim é essencial numa segunda fase ter este fornecimento de sangue oxigenado e principalmente nós fazemos isto com os meios térmicos, não é? Sempre com os meios térmicos. Nós temos sempre que gerar um bocadinho de calor, já não estamos a falar como no tornozelo dos meios atérmicos, estamos a falar mesmo de geração de calor. Isso porque nós vamos a relaxar a nível de musculatura, vamos a relaxar toda a parte de tensão muscular dos adutores, vamos a aumentar, incrementar os nossos vasodilatação, a nossa circulação naquelas zonas, os nutrientes, as proteínas, a hemoglobina, e até vamos também a estimular e relaxar um bocadinho o tendão. O tendão está sempre conectado ao músculo, não é? Então, quando nós temos uma tensão muscular, logo que vamos aliviar aquela tensão, também o tendão fica com menor tensão. E aí depois conseguimos trabalhar mais especificamente com o resistivo, mesmo à volta do tendão, mesmo à volta aí da região do pubis, da região dos tendões aí, um bocadinho desconfortável como zona de tratamento para o atleta e para nós também, porque não é uma zona assim um bocadinho mais sensível, um bocadinho mais não é assim tão prática, não é assim uma zona assim tão comum e boa de trabalhar, mas é uma zona essencial para nós ir trabalhar com o resistivo. É uma zona específica, uma zona fundamental para estimular, porque é aí que nós vamos a criar mesmo aquela oxigenação, aqueles efeitos anti-inflamatórios. Não é muito a nível muscular, mas é mesmo a nível da articulação e dos ligamentos. E depois, claramente, o aumento da oxigenação é fundamental para todo o nosso processo de reabilitação a nível de pubalgia. Nós precisamos de oxigênio, precisamos de proteínas. E todos nós utilizamos na nossa vida, não é? Como fisioterapeutas, o hot pack, não é? Aquele calor úmido, o calor úmido. E então pode dizer, pronto, o calor úmido faz mais ou menos o mesmo efeito, não é? Eu vou colocar a nível muscular e vou relaxar, vou aumentar a temperatura, vou incrementar a temperatura naquelas zonas e vou também aumentar a circulação. Não é bem assim. O calor úmido, também nós sabemos, é superficial, não é? É um calor muito superficial. É um calor que se calhar nem chega após da epidermis. E até um calor extracorpóreo, um calor que nós colocamos em cima do nosso corpo, não é um calor endógeno, não é algo que o nosso corpo cria e alimenta. Então, quando nós vamos a retirar o calor, quando vamos a retirar o hot pack, não é? Aquele calor vai diminuindo. Quando nós utilizamos a técnica, utilizamos algo de endógeno, criamos um calor endógeno, é um calor que nós geramos com um equipamento, com uma técnica, mas também depois fica. Nós, quando vamos acabar a terapia, não é que nós vamos completamente desligar no paciente. O sistema, o nosso organismo, o nosso sistema continua
a trabalhar, continua a regenerar, tem um processo de regeneração contínuo e até tem um aumento de temperatura após a aplicação da tecarterapia. Mínimo, mas tem. Ou seja, antes de começar a diminuir a temperatura, ainda vai aumentar mais um bocadinho. E aqui no artigos, que tenho só um extrato no artigos, note-se muito bem a capacidade que a nossa tecarterapia tem em diferença de um OTPEC ou de um Sham Group, em o aumento da hemoglobina, o aumento da hemoglobina saturada, que é fundamental para a oxigenação do nosso tecido. Aqui note-se no requadro verde que é a segunda semana ou seja, o time zero é a primeira linha, a segunda é o time T1, e aí note-se mesmo um aumento bastante grande na primeira coluna do C-RET, a nível de hemoglobina no tecido após a utilização de tecarterapia. No OTPEC até temos alguns aumentos, temos 93,2 pontos, mas não é assim tão grande e tão elevado como a melhoria. Note-se que depois no T2 é mais ou menos iguais a nível de valores, e o T3 também, e o T4 também, o T5 vai baixando. Na tecarterapia, no T1, T2, T3, T4, vamos sempre a ter um aumento da nossa hemoglobina, vamos sempre a ter aquele oxigenação do tecido constante, e não vamos só a parar aí com o OTPEC e depois vamos retirar, o nosso tecido vai sempre a estimular isto. E a mesma coisa na linha abaixo, na oxigenação. Estamos sempre a ver que estamos sempre com um aumento grande depois da aplicação da tecarterapia, a diferença do OTPEC. Então é por isto que eu adoro utilizar a tecarterapia em pubalgias, porque eu vou utilizá-las agora, mas o processo não acaba quando eu acabo o tratamento contínuo. Ainda vamos a implementar, ainda vamos a continuar a ter aquela sensação de calor de geração de hemoglobina após a nossa aplicação de tecarterapia. E a última fase que eu gosto de trabalhar muito nas pubalgias, e não é que eu gosto de trabalhar, mas que é necessário trabalhar na pubalgia, é a cicatrização tecidual acelerada. Isto é promover um aumento do fluxo sanguíneo, oxigenação novamente, de nutrientes, para depois conseguir encerrar um bocadinho mais a necessidade de manter tratamentos ao longo termo. Nós na pubalgia, quando fazemos os tratamentos, são tratamentos ao longo termo. Os atletas têm que sempre estar em fase de reabilitação. Com a tecarterapia, como nós conseguimos aumentar aquela cicatriz, conseguimos acelerar a cicatriz do tecido após de uma ruptura, após de uma inflamação, após de uma lesão, nós conseguimos reabilitar e recuperar e depois prevenir recidivas. Não é reabilitação, mas é prevenção. O atleta já não se sente em fase de reabilitação, mas sente-se em fase de treinamento, porque é uma fase onde eles vão a trabalhar com o resto da equipa, com a equipa deles, mas vão ter um trabalho um bocadinho mais específico, como pode ser umas pranchas, um trabalho no core, um trabalho a nível de mobilidade, um trabalho um bocadinho mais específico, mas não é a reabilitação, é mais a nível de desporto. Isso porque nós conseguimos acelerar todo o processo, conseguimos acelerar todas as fases naturais que o nosso organismo tem em regeneração do tecido e cicatrizar aqueles tecidos. Até nós sabemos, numa ruptura muscular, ou pode ser também ligamentar, temos sempre um tecido cicatricial. E esse tecido cicatricial tem que ser trabalhado para voltar a ter as mesmas qualidades, as mesmas capacidades que tens o tecido muscular, o tecido ligamentar. Isso, fazer manualmente, demora muito tempo, e o risco depois de rigidez, tensão, mais dores, inflamação, compensação e tudo o que é que pode criar uma cicatriz, um tecido cicatricial em tecidos diferentes, é muito grande. E aí a nossa capacidade mesmo de acelerar o processo de cicatrização e depois ir a trabalhar este tecido cicatricial e trabalhar assim de forma natural, de forma endógena, conseguimos depois ativar o nosso organismo para recuperar sozinho. Não temos que colocar muito mais tempo, muita mais terapias. É simplesmente uma aceleração ao processo da regeneração comum.
E aqui, claramente, os dois modos capacitivo e resistivo são fundamentais para isto. Porquê? Mesmo que nós temos uma lesão muscular, dos adutores, neste caso, temos uma ruptura, sim, é muscular. Temos que trabalhar muito com o capacitivo, temos que chegar àquele tecido mole, não é? O tecido muscular com o tecido mole, com o capacitivo, dos músculos adutores, direcionados a promover a sua cicatrização e relaxamento. Mas, ao mesmo tempo, quando nós temos uma ruptura, temos um tecido cicatricial. E este tecido cicatricial tem muita pouca circulação sanguínea, não é assim tão bem vascularizados e não é assim tão bem... Tem muito pouca vascularização. Exato. E aí nós temos que trabalhar com o resistivo. Porque o tecido cicatricial não é tecido mole, não é vascularizado. Então temos que ir a trabalhar com o resistivo para conseguir trabalhar naquelas zonas, naquelas fibras, naqueles tecidos. Ao mesmo tempo, quando nós temos uma pubalgia de forma, como está a dizer, pode ser da articulação, não é? Da sínfise púbice, temos que trabalhar método resistivo, porque temos aí uma inflamação a nível da articulação, temos uma inflamação a nível dos ligamentos, dos tendões, mas ao mesmo tempo a componente muscular é grande. A tensão que nós vamos a gerar a nível muscular é bastante alta, ou seja, nós temos também que trabalhar com os dois meios. Temos que trabalhar com o meio capacitivo para estimular o relaxamento muscular, para estimular o aporte de oxigenação a nível muscular e da hemoglobina, mas ao mesmo tempo também com o método resistivo, para ir mais localizados e focados nos tendões, no tecido cicatricial, na articulação, e ir a trabalhar mais aquelas zonas, aquela área. Assim, utilizar os dois, o meu, não posso chamar protocolo porque não é um protocolo, é o meu método de trabalhar nestas situações, nestas pubalgias, é sempre com os dois. Eu gosto sempre de começar com um capacitivo, 5, 6, 10 minutos de capacitivo, não muitos, depende também das zonas. Se eu vou trabalhar, tenho que trabalhar nos dois adutores ou solamente numa perna, vou trabalhar de 5 a 10 minutos para estimular aquele relaxamento muscular, aquele aumento de temperatura, e depois vou trabalhar mais 10, 15 minutos com resistivos aí nas zonas de tendões, nas zonas de ligamentos, zona articular, zonas de tecidos cicatriciais, para também trabalhar aquela zona, ou seja, vou sempre fazer um trabalho em conjunto com os dois meios. E até, outra coisa que eu gosto muito de fazer nestas patologias é trabalho ativo, voltar a falar do hands-free, ou seja, eu gosto muito de trabalhar com o hands-free na pubalgias, porque eu vou colocar os meus aletos, até tenho aqui, as piastras, eu vou colocar em nível dos adutores, ok? Vou fechar depois com um fita elástica, com umas cenas assim, e depois eu vou trabalhar a nível excêntrico, vou trabalhar a nível de mobilidade, vou fazer mobilizações da anca, vou fazer mobilizações da sínfise púbice, vou fazer trabalho excêntrico a nível muscular, com a tecarterapia a trabalhar do fundo, ou seja, eu vou sempre ter aquela geração de calor, aquela geração de corrente que eu tenho no fundo, e ao mesmo tempo vou dar os estímulos ao meu atleta de esforço muscular, de movimento, de mobilização, de força, para conseguir trabalhar os dois níveis, os níveis mais profundos, que é aqueles de tecarterapia, o nível mais superficial, que é aqueles de mobilidade, de movimento, de força, que eu tenho que sempre trabalhar com os meus atletas, porque é fundamental. A tecarterapia é boa para acelerar este processo, para diminuição da dor, aliviar aquela dor, diminuir a inflamação, mas ao mesmo tempo tem que sempre estar acompanhado de um movimento ativo, de um movimento muscular, de uma ativação muscular, mobilização. Isto para mim é fundamental. E se eu vou conseguir juntar as duas, vou ter um resultado excepcional. Porquê? Porque os meus atletas vão ter 2 tratamentos em um. Eu vou poupar tempo, mas ao mesmo tempo os meus atletas vão a ter os mesmos benefícios que fazer só uma coisa ou outra. E até tive um rapaz, o Nokia em Patins, o Carlos conhece bem, ele o ano passado ganhou a taça com o Tomar, ele teve um processo de pubalgia. Ele começou com uma minha colega na primeira temporada a ter o processo de pubalgia e depois continuou um bocadinho, e quando começamos a implementar tecarterapia na reabilitação, eles conseguiam mesmo ganhar mais força e ganhar mais confiança também, porque eles conseguiam fazer mais repetições, mais exercícios, com mais força, com mais carga, sem criar dor, sem criar desconforto.
e para ele era fundamental mesmo também a nível somático ter aquele desbloqueio de cabeça que muitos atletas precisam para voltar depois a treinar com mais intensidade, com mais rigor, e assim é fundamental isto, porque com a tecarterapia eu consigo treinar sem dor. Isto para muitos atletas é fundamental, porque a nível somático, treinar com dor, mesmo que nós sabemos que é uma boa dor, que é uma dor que precisam, para eles é limitante, aquela dor é muito, muito limitante. E a Tecar ajuda muito nisto, ajuda muito a aliviar aquela dor, a aliviar aquela sensação e treinar um bocadinho com mais carga, com mais força. Esta foi uma apresentação mais rápida também porque tive menos tempo para preparar isto tudo. Queria fazer também alguns vídeos, algumas coisas. Não, está excelente. Aliás, é engraçado, tu tocaste nesse ponto, era uma das notas que eu tinha falado aqui, porque estas condições crónicas, não tanto nas lesões musculares, quando são tratadas numa fase prematura, nós conseguimos controlá-las, mas quando evoluem para uma condição crónica, nomeadamente as tendinopatias um pouco crónicas, como a própria pubalgia, nós queremos muito exercícios para fazer a reeducação. E de facto, esse desbloqueio da dor para nós podermos introduzir exercícios com mais carga, logo para potenciar a força e a estabilidade, a Tecar, de facto, e no método resistivo, tem ali um papel bastante importante, nomeadamente para aumentar ou preparar as estruturas para o próprio exercício, porque eu sei que com o aumento da temperatura a um nível mais profundo, das inserções miotendinosas e mesmo osso com o tendão, aumentando a mobilidade destes tecidos, aumentando ali um bocadinho, lá está, a temperatura, eu consigo ganhar mais elasticidade e logo a dor não está tão associada, não é? E isso é de facto um ganho. E esse caso que tu falaste, eu lembro-me perfeitamente, foi um caso quase gritante a esse nível, né? Tipo quase um eureka, porque o atleta convive com a dor, tem receio, não é? E nós sabemos que nas condições de tendinopatia, se o atleta não faz, não tem dor. Se começa a fazer, a dor reaparece. Portanto, tem que haver ali uma reeducação. E para conseguirmos ganhos de força um bocadinho mais altos, que nos levam depois também à performance, que é ao fim e ao cabo isso que nós queremos por parte neste caso, dos atletas, nós precisamos desse desbloqueio mental. Mental e físico, porque na realidade ele é físico e ajuda à cicatrização, mas nós precisamos mesmo desse bloqueio e aí funciona divinalmente, sim. E muito obrigado, a apresentação foi excelente. Obrigado. Passo agora a palavra aí ao Nuno para fazer aí as honras da casa. E ligar, ok. Assim, uma vez só agradecer aqui a participação do Lourenço, do Banza e do Pedro. Também, sinceramente, gostei muito aqui da vossa apresentação hoje, da vossa partilha de conhecimentos. Acho que foi bastante interessante mesmo. Também já estou a receber algumas mensagens nesse sentido. E também agradecer, obviamente, aqui a participação de todos os outros participantes. Portanto, mais uma vez, obrigado pelo vosso tempo. Só aqui também deixar no ar que vamos fazer aqui um interregno, portanto vamos parar aqui um bocadinho, obviamente, porque neste período de férias é mais complicado estarmos a continuar aqui com os webinars, mas prometemos voltar durante o mês de setembro com mais alguns temas. Iremos, obviamente, também depois voltar a fazer as formações presenciais, até formações presenciais avançadas, mas iremos, de qualquer das formas, continuar a manter alguns temas desta forma, através de webinars, porque, obviamente, também é mais fácil para toda a gente. Ok? Da minha parte, Jorge, não sei se queres acrescentar alguma coisa. Só dizer que, pronto, agradecer também, obviamente, e dizer que nós vamos depois publicar estes vídeos e as apresentações e que vão estar disponíveis para todos. E agradecer, obviamente, a participação. Foram muitas pessoas que participaram nestes 3 webinars e por isso nós vamos continuar com mais uma série de temas que são pertinentes também para todos, de certeza. Está bem? Obrigado então a todos e até uma próxima oportunidade.